Eu, como mulher trans, acabo tendo um certo... É Alice Pudim. Começa de novo? Não. Agora você parou, começa, né? Ah, como você vai cortar isso eu não sei. Olá meninas, em nenhum momento durante a gravação desse vídeo eu pedi pra vocês, por favor, curtirem o vídeo e compartilharem com seus coleguinhas que gostam de conteúdo LGBT, de drag queen, etc. E também não pedi em nenhum momento pra vocês me seguirem em todas as redes sociais. Então vim aproveitar, né, que eu tô nessa de fazer voiceover e fazer esse voiceover mesmo. Façam tudo isso que eu pedi, muito obrigado. Alice Pudim mandou: Dakota, você pode falar um pouco sobre religiosidade e cristianismo e como é a relação entre pessoas que são LGBTQIA+, e que têm uma crença e as que não têm? Eu, como mulher trans, acabo tendo um certo medo de pessoas religiosas porque na minha cidade tem muita história de agressão. Mas muitos dos meus amigos falam que isso é bobagem e que não vem da pessoa ser religiosa, e sim da pessoa ser escrota. O que você acha dessa relação e como você lida com isso? E aí, a Carolina Tostes Antunes respondeu pra ela: Liz Pudim, oiê, não sou a Dakota, mas vim te dizer que sou cristã e não sou preconceituosa. Amo a cultura drag, inclusive a maioria das pessoas que sigo são LGBTQ. Acho que ser escroto indifere de religião. Espero ter ajudado. Inclusive, a Carolina, nós acabamos de responder uma pergunta dela. Algumas, né? Algumas, é. Então, eu tenho uma relação problemática com religião, porque desde muito nova, desde muito jovem, eu vi esse preconceito. Desde muito jovem. O que acontece? Eu acredito sim que nas duas coisas. Eu acredito que Tá gravando? Uhum. Eu acredito sim que a religião influencie as pessoas a terem preconceito e acredito também que a religião pode ser escudo para um preconceito. A mim é difícil porque quando eu entrava em fóruns e em grupos de pessoas ateias, havia uma homofobia forte falando que ser gay não era algo natural, uma coisa que não era normal, com uma desculpa de biologia. Tem pode ser usado de desculpa. O medo que você tem que ter, ou o ranço que você tem que ter, não são de pessoas, são de instituições. Ok? São de líderes religiosos. Porque pessoas que têm a sua crença, que têm um lugar para colocar a sua esperança, que têm um lugar onde acha suas respostas para os seus problemas ou para o significado da vida, etc., não são um problema tão forte quanto as pessoas que estão se colocando em pedestais, falando que se comunicam com um ser superior, que sabem o que esse ser superior querem, estão colocando coisas na cabeça das pessoas. Sabe? Eu não tenho raiva de católico, tanto quanto eu tenho da Igreja Católica, por questão da Inquisição, das Cruzadas, de todos os casos de pedofilia que eles pagaram para esconder. Eu não tenho raiva de evangélico, tanto quanto eu tenho raiva de pessoas que estão no governo querendo enfiar o evangelicismo na cabeça das pessoas, quanto eu tenho de todos os casos de roubos, etc. Então, eu sou a favor do fim de todas as religiões. Porém, eu não sou a favor do fim dos religiosos. Entende? É essa relação estranha que eu tenho. Eu não entendo as pessoas que são LGBTs e procuram a religião, porque eu já ouvi relatos de pessoas que a jornada de uma pessoa LGBT procurando por um lugar que aceite, sabe? Vai numa igreja, não é aceito, procura outra igreja para ver se é aceito, procura outra igreja para ver se é aceito. E se você tem que peregrinar entre esses lugares para achar um lugar que seja bem-vindo para você, não é uma coisa que entra na minha cabeça. Porém, eu não acho que as pessoas estão erradas dessa forma. É só uma coisa que eu não entendo. Porque, querendo ou não, religiões cristãs, principalmente, são intrinsecamente anti-LGBTs. As pessoas não são, mas as religiões que elas seguem são. E como toda religião, as pessoas escolhem no que elas vão acreditar, sabe? A mesma Bíblia que fala que é errado você ser homossexual, é a mesma Bíblia que fala que é errado você usar roupas com 2 tecidos diferentes. Porém, as pessoas escolhem qual desses 2 eles vão ter o preconceito. Da mesma forma que as pessoas que estão na igreja podem escolher ignorar essa parte de odiar LGBTs e aceitar a coisa do amar o próximo. E aceitar a coisa do não matar. E aceitar a coisa do não transar antes do casamento. Então, eu acredito na opressão institucional das religiões e acredito na ruindade das pessoas. E não acho que existe uma resposta só.
tô voltando aqui no VoiceOver mais uma vez porque eu realmente não sei se eu respondi essa pergunta da melhor forma, mas mesmo assim, você, amiga, que é trans e tem medo de pessoas religiosas, é completamente justificável você ter esse medo. É, eu não digo para você se afastar de todo mundo que tem uma religião, mas se você sentir que as pessoas vão começar a tentar te evangelizar, ou se você sentir hostilidade perto dessas pessoas religiosas, se afasta. Sabe? Principalmente se tem histórico na sua cidade, só toma cuidado. Enjoy. O que você pensa sobre o empoderamento ter e estar se tornando um termo tratado a indivíduo? Tipo, eu sou empoderada porque eu amo meu corpo e exibi ele, tchananana, sendo que no fim não muda muito a realidade de um coletivo. Eu acho que é importante esse tipo de empoderamento porque não ajuda num coletivo como tipo, nós estamos juntos lutando contra a disseminação de padrões de beleza, mas ajuda o indivíduo a não sofrer com a gordofobia. E isso eu não acho que é menos importante. Da mesma forma que eu acho que a desconstrução que as pessoas tanto pregam, a desconstrução tem que ser individual, muito mais do que a do outro. As pessoas se focam muito em falar, você não pode falar isso, você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo, enquanto essa mesma está cheia de preconceitos. Eu acho que é melhor você focar a sua desconstrução nas coisas que você tem para desconstruir do que se colocar num banquinho, apontar o dedo para a pessoa e falar você erra nisso, você erra nisso, você erra nisso. As duas coisas são importantes. Se organizar em grupo para causar uma mudança, mas a mudança de si também é muito importante, porque você está inserido na sociedade, você sofre por causa disso. Faz sentido? Você acredita na projeção das drags brasileiras no cenário mundial não como performistas, e sim como talento musical? Sim, já tá acontecendo. Sim. Mano, Pablo Vittar é tipo a drag mais conhecida do mundo, tipo o RuPaul. Com certeza. A bicha tá sendo tocada em todos os lugares do Eu mundo. adoraria ver a Glória tendo essa mesma notoriedade. Eu adoraria. A Pablo é ótima, eu amo a Pablo, mas eu queria tanto ver a Glória tendo essa notoriedade. E não é drag, mas eu adoraria ver as Baísa com os Mineiros tendo muito mais notoriedade que eles têm também. Mas é que aí também a gente tem que ver que o que a Pablo entrega é bem mais farofa. Sim. Do que o que as outras entregam. Não, sim, com e eu não tô certeza. reclamando, não tô achando ruim, eu amo. Sei todas as músicas da Pablo de corte salteado. Mas é mais farofa mesmo, é mais fácil catar. A batida é mais fácil de pegar um público que não entende a letra. É vendável. Boa pra caralho. Qual filme marcou sua vida? Indica alguns pra gente. Ai, pior que eu já falei tanto. Já tá até repetitivo. Mas Hedwig and the Angry Inch mudou minha vida, é uma palavra forte. Hedwig mudou bastante a minha percepção das coisas. Porque é esse que vem em mente. Hedwig, desculpa. É o mais importante. O Vinili Sonic também é outro que segue a gente desde antes dos 1000. Uma gracinha, acho ele um... Rainha do meu core. Como você se prepara pra se apresentar? Bate aquele gelo na barriga ou a senhora já tá sempre preparadíssima e segura? Também gostaria de saber se tu atualmente consegue se enxergar fazendo outras coisas que não envolvam arte. Beijo, espero que você chegue ao 1º milhão logo, como vocês merecem. Obrigada. Como que eu me preparo? Depende. Eu gosto, se eu puder, de me aquecer. Se eu tiver como, que nem naquela performance da Feijão, eu pude aquecer o meu corpo, eu pude ouvir a música várias vezes, etc. Esse tipo de preparação. Quando não, eu só subo no palco com o corpo do jeito que eu tô. Mas até na última Feijão, que foi a do palhaço, eu dancei a dança na mãozinha pra poder manter o meu corpo aquecido durante muito tempo. Quem tava lá viu o tanto que eu corria pra lá e pra cá. E sobre o nervosismo, sim. Sempre dá um friozinho na barriga. E tem um ditado que diz: se você não sente um nervosismo, é porque você não se importa com o que você tá fazendo. Então, acho o nervosismo importante, porém não é paralisante. Não é um nervosismo aleijador. É um nervosismo / ansiedade, quero fazer isso logo. E é uma coisa ignorável também. Tipo assim, ai meu Deus, será que vai dar alguma coisa errada? Não sei, só vou. Você joga, vai. Dawane Luiza. Você tem vontade de fazer outra faculdade ou algum curso? Se sim, qual e por quê? Outro curso... É difícil. Porque eu tive tantos planos na minha vida. Eu adoraria fazer faculdade de moda. Eu queria muito entender a história da moda. Eu adoraria.
Eu adoraria fazer um pós em História da Arte para agregar na minha formação de designer. Eu adoraria fazer faculdade de teatro. Quando a gente é dada a responsabilidade de decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje em relação ao teatro. E se eu tivesse, eu com certeza teria seguido com o primeiro plano, que era fazer teatro. Eu não me arrependo, porém, seria ótimo se eu tivesse feito. Só falar uma experiência, agora que eu voltei pro teatro, eu sou formado em teatro, me formei em cênicas, mas hoje que eu voltei com a cabeça de um cara de 28 anos, de quase 28 anos, e que precisa estudar mais, porque tá lecionando, etc., eu penso que se eu não tivesse feito a faculdade naquela época, eu tivesse esperado esses 8 aninhos passar, óbvio que seria difícil encaixar a faculdade na minha rotina hoje, é difícil. Mas a cabeça que eu tenho hoje, eu leio um livro... Muito mais receptivo. Tipo, eu pego um livro que eu li, que eu tenho aqui, que era livro da época da faculdade, e eu falo, caralho, olha como isso é valoroso. Olha, eu dou um valor nessas coisas que eu não dava, tipo, nos autores, na história e etc. Eu tive 4 semestres de História da Arte, tipo, e eu tô entendendo agora que eu peguei pra estudar de novo, entendeu? Eu também tipo, a gente é muito novo pra estudar com 17, 18 anos. Mas muito até estranho. é parte da maturidade. Eu tenho um livro que é um dos meus favoritos da Bita, que é Alice no País das Maravilhas, o original. E não é um livro extremamente infantil, como as pessoas acham que é. E cada vez que eu releio ele, eu percebo uma coisa diferente, eu percebo uma nuance diferente, uma referência histórica diferente, então. It happens. Meninas, enquanto eu estou aqui fazendo meu penteado daquele CD da Rihanna, por favor, como a amiguinha perguntou aí faz um pouquinho de tempo, como que você faz para apreciar e alavancar a arte da drag? Não precisa fazer muita coisa se você não tiver dinheiro. Você pode curtir esse vídeo, piramidar para os seus coleguinhas que gostam de Poster Grace ou aqueles que não gostam. Passa, sabe? Só fala, você já viu essa menina? Ela é tão legal, ela responde pergunta bonita, etc. E segue o canal, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. O Rafa falou assim, você já pensou que seu canal pode ter inscritos mortos? Tipo assim, a pessoa inscreveu, por motivo aí morreu, e aí tá lá porque ninguém vai cancelar a inscrição dele. Inclusive eu acho que tem. Né? 14 mil pessoas é muita gente. Não, é porque eu acho que tem mesmo. Como assim? Uai? Well, nunca pensei nisso, mas obrigado e... Vamos finalizar com mais 2 perguntas do Rafa que passou batido aquela hora. Qual a sua collab dos sonhos? Depois de tudo Mas isso. eu sou muito orgulhosa. Eu não quero falar. Eles já sabem. É a Lorelai Fox. Bicho, você ficou até sem graça. É muito raro. Não, mas é porque é estranho. Porque o jeito que eu fui notada por ela foi de uma forma meio agressiva, de uma forma meio shady, que foi uma escolha minha, né? Não me arrependo, eu gosto muito daqueles vídeos, estou nem aí. Mas eu me sinto... a gente tem muita coisa em comum, as duas aquarianas, as duas são ilustradoras, as duas têm bears virginianos lindos segundo a nossa carreira e... Adoraria criar um barraco com a blogueirinha de merda. Você consegue lamber o próprio cotovelo? Não. Acho que ninguém consegue. Mas tem gente que consegue, mas é porque tem problema nas juntas. Aquele lambo do seu, eu amo. É molhadinho. Isso também. Meu amigo que eu sou afim assiste seu canal. Fala que eu tô apaixonado por ele. Ele é lerdo, tadinho. Bicha, ele tá afim de você. Meu nome é Thomas William e o nome dele é João. Então assim, João, o Thomas William, entendeu? João, o Thomas William gosta de você e tem uma forma bem tosca de demonstrar. Bem matura. Então assim, reconsidere, viu? Ai, bicho, acho que não te ajudou. Inicie e terminou, mas... Cocota, o que você tá achando da Shangela sempre estar envolvida nos filmes?
Acho ótimo! Visibilidade drag é sempre bom, independente da pessoa, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou ficar com picuinha de drag queen? Para! Qual a sua opinião sobre Cardi B querer oficializar o bordão "Okr" como dela, sendo que é uma gíria LGBT? Então, não é que é uma gíria LGBT. Esse tipo de coisa existe na comunidade negra / LGBT há muito tempo. Então não é difícil que ela tenha crescido em torno de pessoas LGBTs negras. Porque uma coisa que precisa ser dita também, cultura LGBT e cultura LGBT periférica são duas coisas diferentes. As pessoas querem englobar tudo de uma vez, porém não vamos esquecer que Paris is Burning, que é uma coisa que é muito pega como a cultura LGBT, é cultura periférica, porque pessoas negras, latinas, trans, etc., tentavam ir nos bailes dos anos 60 das drags e não eram bem tratadas. Das drags brancas de classe média. Então elas fizeram os próprios bailes lá na periferia para conseguir ter um próprio espaço. Tá? Então essa cultura é negra, é latina, é trans, é americana também, não vamos esquecer disso. E não vamos pegar isso como toda uma cultura drag. E eu acho que é bacana falar até de uma coisa que a própria Rita Von Hunt falou, que as pessoas esquecem que existia um mundo muito grande, um mundo com milhares de anos de história antes de RuPaul's Drag Race. Com certeza. Não é porque apareceu ali que é de fato nosso. Eu não sei se a Rita vai fazer vídeo sobre, mas ela falou que talvez faria, mas a gente estava conversando sobre isso. E olha que coisa irônica. O filme que serve de base é de pessoas trans, pessoas negras, pessoas latinas, etc. Agora o programa pega isso, coloca como forma geral cultura LGBT, cultura de todos, e no programa quem mais é debilitado? Pessoas trans, pessoas negras, pessoas latinas. São as que menos têm sucesso, são as que mais são maltratadas pelos fãs, são as que às vezes não têm espaço para entrar no programa. Ah, e vale, aproveitando que você tá falando disso agora, vale também, tem uma galera muito babaca que insiste em dizer, tipo, ai, Dakota reclama, a Rita reclama de reality, Dakota reclama de reality, mas as duas estão onde estão por causa de reality. E beleza, você realmente pegou fama por causa de RuPaul e a Rita participou do rolê lá. Mas tipo assim, eu não tô é muito, criticar. não, e é muito hipócrita alguém achar que qualquer pessoa negaria a fama que vem. Porque você sempre fala isso, né? Tipo, elas são as mais beneficiadas. E o programa tem muitos pontos positivos. Mas isso não significa que não tem pontos negativos. A galera quer enfiar... Nossa, eu odeio hipocrisia, meu Deus. Você pega, tipo... Não dá pra... É tipo a igreja católica. Não, a igreja católica não, é forceu. Não, aí fudeu, né? Forceu. Tipo assim, pelo amor de Deus, não dá, né? É tipo assim, sua mãe é maravilhosa. Sua mãe pegou e fez muita coisa por você, fez vários sacrifícios. Mas ela também te fudeu psicologicamente de algumas formas. Não tem como você ignorar isso. Tá escutando isso, mãe? Show you. Ela está ruim? A internet tá paga, não era pra estar ruim. Leia. E também gostaria da sua opinião junto, que eu fiquei em dúvida. É uma coisa que nós vamos ter ao mesmo tempo. Vai. Uau! Olá, Dakota, boa noite. Bom, venho te pedir ajuda. E o seguinte, eu conheci uns amigos meus há muito tempo e me identifiquei muito com eles. Ela é minha professora de português e alguns amigos de escola. Me senti acolhido por eles e me formei bem pouco mesmo a respeito de política e tudo mais. Mas sou muito leigo para essas coisas. Bom, o que houve? Há alguns dias, antes da eleição, eu apoiei o Bolsonaro. E esses amigos ficaram com raiva de mim e hoje não nos falamos mais. Admito que muitas coisas que eu ouvi de ambos os lados eu me identifiquei e também discordei. Mas agora me sinto mal pela minha decisão. Tenho uma sensação de estar traindo minha comunidade, estar fazendo a coisa errada. Eu queria sua ajuda para resolver esse problema. O que eu faço? Não me julgue, por favor. Meus pais são cristãos e eu também sou cristão. Eles não aceitam minha homossexualidade e já houve muito desentendimento com os meus pais. Estou muito perdido e confuso. Me ajude. Sou seguidor do seu canal, aprendi muito sobre drag com você e adoro você mesmo. Ah, e tem outra coisa. Nunca fui atrás desses meus amigos porque tenho medo do desprezo deles e também por medo de eles não entenderem. Então... Eu queria muito incluir essa pergunta porque é muito difícil. Eu gostaria também que as pessoas ajudassem nos comentários a formar opiniões e a produção ajudasse também. Eu acho que existe uma coisa que é importante colocar. Que existem pessoas que são LGBTs
e que são de direita. Existem. É uma coisa muito possível de acontecer, porque ser de direita ou ser de esquerda envolve muitas coisas que vão além de moralismo, que vão além de política identitária. Só que existe uma diferença entre você querer votar pro Dória ou querer votar pro Alckmin e você votar no Bolsonaro, sabe? Porque a política de direita não vai ter essa valorização de minorias de forma geral, não é uma coisa que é foco deles. Só que o Bolsonaro, peraí, deixa eu comentar. Só que o Bolsonaro tinha pessoas LGBTs como alvo da propaganda dele. E não é uma questão de ser esquerda ou de direita. Ele fazia da gente alvo. Ele espalhou notícias falsas para nos afetar. O kit gay foi inventado por eles e pela banca evangélica para nos afetar. A Damares está como ministra da família para nos afetar. Então, em relação a trair a sua comunidade, de certa forma, sim. Sabe? As pessoas podem discordar em questão de política, a esquerda e a direita precisa existir para ter uma discussão. Mas o Bolsonaro não é a direita. O Bolsonaro é o Bolsonaro. O Bolsonaro é a extrema direita. É uma coisa completamente diferente. Então, eu te julgo por isso? Óbvio. Eu te julgo, é claro, mas não existe uma... Vai ser muito condescendente se você falar isso. Uma coisa de... Você mesmo falou que você não procura, você não entende disso. É importante uma coisa que eu ouvi há pouco tempo chamado empatia intelectual. Se você não entende sobre, se você fez as coisas por ignorância, se você não sabia do que estava acontecendo, você é passível de perdão. Sabe? Você é passível de perdão. E existe uma coisa que, dentro da minha casa e dentro do meu ambiente de trabalho, existem pessoas que apoiam... Não, dentro da minha casa não tem gente que apoia o Bolsonaro. Tem gente que tenta defender algumas ações do Bolsonaro. Mas eu não posso julgar essas pessoas fora, porque eu sou obrigado a conviver com essas pessoas. Eu entendo o ponto deles. Eu entendo de onde eles vêm, eu entendo o porquê eles têm as opiniões que eles têm e nós podemos discordar, etc. Eu acho que você pode chegar nos seus amigos e falar o que você sente em relação a isso. Não. Fala o que você sente em relação a eles e como que a relação de vocês é mais importante para você do que a política. Talvez dê certo. E não só porque política não é importante. Não é por isso que a amizade é mais importante. A amizade deles é mais importante para você do que a política porque você não entende de política. Entendeu? Passar por cima do seu posicionamento. Porém, eu tenho pessoas no meu convívio por questão de trabalho, que eu sou obrigado a conviver e eu escolhi ter uma convivência pacífica, que eu passo por cima da ignorância, que eu passo por cima do ódio, que eu passo por cima dos discursos preconceituosos, porque ou é isso ou eu fico louco da cabeça. É isso ou eu sofro por osmose, pro resto da vida. Então, eu acho que se você não está disposto a vir para o lado maravilhoso da força, mas você gosta dessas pessoas, fala que você está disposto a abandonar os seus discursos para estar com eles, porque estar com eles é mais importante do que o discurso político. E se funcionar, sabe, se as pessoas estiverem dispostas, tem que avisar a gente. Tipo assim, eu acho que comigo funcionaria, com você provavelmente também. Porque a gente é bem trouxa. Não, porque a gente a gente para pra escutar, quando a pessoa tá interessada em... Você fez uma puta cara de dó quando eu comecei a ler a mensagem dele. Sim, porque é uma pessoa LGBT. Sim, mas é desse caso que eu estou falando. Que gosta de mim e que tá pedindo uma ajuda sincera. Não é uma pessoa que eu vi, tem pessoas que eu cresci e que eu vi falando de kit gay. Essas pessoas eu quero a maior distância possível. Então, mas aí eu ia dizer isso agora. Eu consigo ter amizade, manter com pessoas, ter uma convivência tranquila, do jeito que você falou, eu consigo. Até com os meus parentes, etc. São pessoas que eu amo, tipo, no limite do amar por família e sangue. Mas assim, eu não conseguiria de maneira alguma, hoje, me relacionar afetivamente com uma pessoa que não fosse #fora Bolsonaro.
E 40 segundos só de memória. Enfim, meninas, a gente tentou responder o máximo de perguntas possíveis. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de... Caralho. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que gostam de RuPaul's Drag Race, que gostam de Drag Queen, etc. De seguir a gente em todas as redes sociais. E não se esqueçam de sempre estar do lado de pessoas antifascistas. Não queria Kiki, caralho? 1 hora de Kiki. E eu não sou legal. Cheers. Say bye. Bye!